Bom, senador, a gente está aí próximo ao novo processo político, né? E muito se fala sobre a sua reeleição. E eu queria ver com o senhor, de que forma o senhor tem trabalhado a sua campanha nesse período? Eu tenho trabalhado primeiro para cumprir minha missão, que é defender o Amazonas. Eu costumo dizer que meus adversários não estão aqui, estão lá em Brasília, estão no sul e no sudeste, aqueles que não gostam do Amazonas, que discriminam o norte, que querem acabar com a Zona Franca, que não dão BR-309. Lá são meus adversários. Fiz o trabalho que tinha que ser feito. Sou legislador, tenho 5 leis vigorando, muitas emendas parlamentares para o Estado e tribuna para defender o Estado. Então, eu acho que essa era a minha missão. Daí a gente querer continuar para continuar a missão. Bom, o PSDB nacional tem caminhado de uma forma muito independente, né? Como é que o senhor avalia a questão local? O senhor pretende continuar assim um voo independente também ou pretende fazer algumas alianças que são necessárias para a sua reeleição? O PSDB nacional não vai lançar candidato a presidente. Eu defendo lá uma aproximação com o Flávio. Lá, aqui, com absoluta convicção, nós não formaremos com nenhum candidato ao governo. Nós vamos caminhar sozinhos, como estamos acostumados a caminhar, né? E o candidato nosso, meu e daqueles que estão comigo no PSDB aqui no Amazonas é o Flávio Bolsonaro. E com relação, o senhor tem uma influência na internacional, principalmente com relação à questão da Amazônia, o senhor defende muito isso. Como que o senhor pretende converter esse discurso em projetos práticos que tragam aí desenvolvimento econômico real para o interior do estado? Olha só, vou te dar alguns exemplos. Vamos começar pelas emendas parlamentares, que é paliativo, mas é um trator nas aldeias, né? É uma casa de farinha, é barco, a gente chega com emendas até as aldeias. Projetos para a gente colocar na prática aquilo que a Constituição garante, que é a garimpagem de cooperativa em terras indígenas. Fizemos aquela CPI para mostrar como é que é a questão indígena aqui. E a gente tem esse projeto para ajudar o índio a se libertar desse vitimismo que as ONGs o colocam. Os índios não são vítimas, pobre coitadinhos, eles querem o que nós queremos. Então, enquanto a gente não consegue cumprir a lei que dê a ele o direito de usar a sua terra, o direito de plantar, colher e vender, a gente vai fazendo da forma paliativa. Eu sou o parlamentar no país, e dito lá pelo pessoal do Calha Norte, aliás, o único que ajuda indígena. A gente chegou em emenda parlamentares de 28 milhões de reais. Isso não é tudo. O tudo vai ser quando o direito deles de garimpar na sua terra, de plantar, for respeitado. Então, essa é parte da nossa luta que a gente vai continuar. Bom, senador, os analistas eles avaliam, né, que o seu mandato foi um mandato muito ferrenho, muito proativo, principalmente no campo nacional. No entanto, muito se fala também da proximidade do senhor com o eleitor, né? Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor vai tentar ficar mais próximo do nosso amazonense? Eu sou o único político de mandato federal, único, que anda em Manaus. Eu caminho no calçadão da Ponta Negra, uma média de 10 selfies toda vez que eu caminho. Eu vou na Panaí, eu vou na Balsa, eu vou no shopping, eu vou no restaurante. E onde eu vou, a gente só encontra pessoas que nos apoiam. Aqueles que nos colocam proativos no Estado, é aqueles que sempre nos colocaram. Olha só, imagina só, você que está vindo aí, está olhando para o... Tá, eu estou de paletó, tudo bem, mas eu sou caboclo de interior. E eu furei o bloqueio. Eu saí de vereador para senador. Aqueles que colocavam com orgulho o Jefferson Pérez e o Fábio Lucena na história têm que me colocar agora. Imagina o que é não gostar de mim e reconhecer que eu estou na história. Então a gente sofre preconceito daquelas pessoas que nos cercam, essa coisa de inveja, de preconceito. Eu mostrava há pouco essa questão de pesquisa. Se você pegar ano passado e trocar os nomes, vai ser a mesma coisa. O senador Plínio não tem chance, tá? E a gente tem, o trabalho foi feito, né? Eu herdei do Jefferson Pérez, aquele que ele chama de exército invisível. E eu carrego uma coisa que dificilmente o ser humano carrega, que é a consciência tranquila do dever cumprido. Para finalizar, a gente já tem alguns nomes aí que despontam como candidatos ao Senado, né? O Wilson Lima acabou saindo dessa disputa, temos Marcos Rota, agora que foi um dos nomes, e Alberto Neto. Como é que o senhor avalia esses concorrentes? E o Eduardo Braga, né, Sim, também, o que é Braga um que vai forte concorrer. concorrente. Olha, na eleição passada, que eu era vereador, a imprensa dava assim, pesquisas apontam, Eduardo Braga e Vanessa favoritos. Pesquisas dizem que Eduardo e Braga vão ganhar. Depois era o Alfredo. E eu não dizia, e eu ganhei. A minha diferença para o Eduardo Braga foi de 235 mil votos, para a Vanessa foi 500 mil, que o povo concedeu. A pesquisa agora diz que eu fui para um terço, eu perdi 2 terços que eu conquistei, e os meus adversários cresceram horrivelmente. Então é só você, quando pagar esse número, você olhar. O Plínio Valério foi eleito com 26% dos votos.
tem candidato aí que está com 38, quer dizer, é legal, eu adoro, eu acho que Deus me colocou para enfrentar esse tipo de gente prepotente, e eu faço em nome daqueles que querem botar a cabeça fora, aqueles que vêm de famílias humildes e que têm que chegar. Então, o único exemplo que eu dou, eu não sou bom exemplo de nada, mas de lutador, de direitos iguais. Cada um tem chance, tem que criar sua própria chance. Eu derrotei esse pessoal e o povo do Amazonas, mais uma vez, vai ter que optar. Se você perguntar, você acredita na sua vitória? Não tenho dúvida nenhuma. Mas a minha vitória vem de Deus, né? Vem dele, que me concedeu essa bênção enorme de estar senador. Eu tenho a consciência tranquila. Eu sou respeitado lá fora, virei referência lá fora, tem 5 leis. A gente tem 5 leis funcionando, inclusive essa questão de autonomia do Banco Central, que valeu o mandato lá fora. Então, no mais é picuinha, né, de pessoas que querem ferir. Se a pesquisa fizesse lá em casa, eu era o favorito, mas eles não vão lá em casa, né? Então, da próxima vez, quem sabe, eles vão lá em casa e eu suja como favorito. Ainda consigo fazer mais um ou já está em cima do horário? Eu acho importante porque em algumas bandeiras do seu mandato, o senhor falava muito sobre a questão da BR-319 e a gente sabe quanto é importante para o nosso polo industrial, né? E aí o senhor está pleiteando mais 8 anos. Como é que o senhor pretende, qual é a sua avaliação, como é que o senhor vai trabalhar para que isso finalmente seja possível? A gente tem que estar dia e noite, noite e dia, falando daqueles que são responsáveis por nos tolir desse direito, que é o Ministério do Meio Ambiente, que são as ONGs ambientalistas, que é a seita chamada Marina Silva, que ela tem uma seita na imprensa, a combater. E se você observar que quem combateu, quem botou a cara a tapa, quem fez isso, foi o seu amigo. Então, eu estou para defender o Amazonas. Eu não fui quando disseram, mas você tem que se defender dos ataques que Globo News, CNN fazia, que Estadão, que Folha. Eu não vim para me defender Brasília. Eu fui para defender o Amazonas. Então, eu acho que a gente tem uma missão. Essa estrada tem que sair, porque é um direito. Você não pode, o cidadão não pode abrir mão do seu direito. É uma das coisas que eu considero ainda que a gente pode realizar. É continuar brigando pela 319. É como eu digo para você, nossos adversários são aqueles lá fora que não discriminam. E eu vejo, se eu botar a palavra necessidade, é muita prepotência de minha parte, né? Eu sou um instrumento usado para isso. Mas é importante a gente continuar lutando pela BR. Ela vai sair. A gente tem que todo dia brigar por ela. É um direito que eu não vou abrir mão. E aquela briga que eu tive com a Marina, quem se sente ofendido não precisa votar em mim. Quem se sentiu ofendido. Quem não se sentiu ofendido, eu continuo com esse apoio, porque eu vou continuar a briga. Eu vou continuar brigando pelo estado do Amazonas. Isso não, quem vota em mim, quem me conhece, sabe que a luta vai ser essa. E vai continuar. Mas eu digo para você, uma eleição não é o fim do mundo. Uma eleição é a oportunidade que a população tem de dar uma freada no caminhão e botar a mercadoria no local. Se eu correspondi, estou aí. Se não corresponder, a população vai dizer. Agora, se você me perguntar, eu acho que cumpri com a minha missão.